Como pode um relacionamento dar certo entre culturas tão diferentes como japonês e portuguesa? É sobre isso que a gente quer conversar com você hoje. Olá, sejam bem-vindos mais uma vez aqui na nossa casa, no nosso lar. E nós queremos convidar você para se inscrever no nosso canal, hein? Ser e Conviver, não é? Exato! E acionar o sininho aí, dar um like, para você ser avisado toda vez que o YouTube ter um vídeo novo aqui do nosso canal. E você nos ajuda bastante, principalmente nesse começo que nós queremos divulgar o projeto Ser e Conviver. Isso, e compartilhe com os amigos. E nós queremos falar sobre algumas séries, não é? Que vão acontecer durante a semana. 2 séries nós vamos ter, 2 vídeos semanais. Primeiro, Ser e Conviver no dia a dia. Mas o que é isso, Ser e Conviver no dia a dia? A gente quer falar de assuntos do dia a dia, do nosso cotidiano, das coisas que acontecem no nosso dia a dia, das coisas práticas em relação à vida, em relação à família, relacionamento, espiritualidade, sobre todas as coisas que rodeiam o nosso dia a dia. E depois tem uma outra série que vai falar um pouco sobre esporte, sobre o nosso desafio, né? E um desafio grande para nós, né? Que é uma série sobre ser e conviver na maratona. Exatamente isso. Mas não fiquem tão empolgados não, viu? Maratona é ele. E meia maratona é ela. Meia já vai ser um desafio muito grande, pessoal. E você vai acompanhar nessa série a nossa preparação. Nós vamos para a Maratona do Rio em junho e nós vamos nos preparar já há um bom tempo, a gente vem nos preparando, mas agora com determinação, com foco, com a ajuda do nosso mestre Éder, a gente vai se preparar para a Maratona do Rio e você vai nos acompanhar nessa jornada, nesse desafio muito grande. Isso, desafio do nosso corpo, desafio à resistência e desafio aqui, ó, na mente também, porque às vezes ela pode nos sabotar, não é? Exatamente, é o treino da mente, do corpo, da resiliência e você vai nos acompanhar para você ver como é que são os treinos, a rotina, as orientações do nosso mestre Éder e ele vai participar aqui do nosso canal dando dicas, ele é um professor, um educador físico e ele vai nos ajudar aqui com todas as orientações técnicas. Então vamos lá então, hein? Participe conosco! Mas passando essas informações, queremos falar sobre um assunto muito importante. Um assunto de muita polêmica, viu? Aí, culturas diferentes e relacionamentos. Será que dá certo? Ou como será que foi essa mistura cultural no nosso casamento, né? Nós falamos assim, uma portuguesa, mas quero dizer que da parte do meu pai é de origem portuguesa, mas da parte da minha mãe tem ali os mineiros, os índios, então uma mistura bem brasileira. E na minha parte não tem mistura nenhuma, tanto da parte da minha mãe quanto do meu pai, minha ascendência é japonesa. E o que a gente quer conversar com você é como que com culturas diferentes, costumes diferentes, herança cultural diferente, a gente pode ter um relacionamento que está chegando a 25 anos de casados. Isso, 25 anos de casados. E quando as pessoas conheciam o Fábio através de palestras, de reuniões, de repente eu chegava. E o Fábio falava assim, quero apresentar a minha esposa para vocês. E as pessoas olhavam e falavam assim, ué, você não casou com nenhuma japonesa? Pensei que você era casado com uma japonesa. Acontecia esse choque nas pessoas, mas também havia uma expectativa. Eu sou de uma cidade do interior do Paraná, bem tradicional, que os filhos japoneses tinham que casar com japoneses normalmente. E no caso da minha família, tanto eu como meus irmãos, nós casamos com pessoas que não eram asiáticas. Mas isso trouxe um choque cultural, né? Isso, porque cada família, além da sua cultura, também tem os seus costumes, tem a sua personalidade.
Mas na casa do Fábio tinha um outro ritmo, diferente da minha casa. Na minha casa, as pessoas sentam em volta da mesa, conversam, elas riem ao mesmo tempo, elas conversam umas com as outras e todas se entendem, não é? É uma cultura de mais assim, de relacionamentos, de brincadeiras, de piadas e sentar em volta da mesa ali no almoço e ficar a tarde inteira conversando. É igual a minha família. Não, né? Você responde aí sobre a sua família. Então, a minha família é asiática, então nós gostamos de conversar, gostamos também de brincar, mas com uma dinâmica um pouco diferente. Então, tiveram coisas que chocaram. Por exemplo, quando a gente reúne a família na minha casa, a gente gosta de fazer uma mesa bem grande e ali na ponta sentam os meus pais, depois os meus irmãos mais velhos, eu, minhas irmãs mais novas, aí até chegar as crianças. Quando eu cheguei uma das primeiras vezes na casa da Viane, eu fiquei chocado, porque eu cheguei à mesa e estavam as crianças sentadas e iam se servir primeiro, antes dos mais velhos. Eu falei assim, mas como pode acontecer um negócio desse? Mas para isso tem uma explicação, não é? A minha explicação era assim. Então, a minha mãe e todas as minhas irmãs, junto comigo, faziam o almoço, colocavam o almoço, tinham as crianças. Então, as crianças comiam, né, se alimentavam e iam brincar, né? E nós poderíamos ficar ali à vontade, almoçando, comendo a sobremesa e ficar horas ali conversando, contando piadas, dando risada, repartindo também alguns tipos de assuntos. Era mas isso era uma lógica e dinâmica da sua família. Não que eu pudesse entender isso aí no começo. Então, no começo, eu não entendia como é que era esse negócio, como é que eu tô conversando com alguém, uma pessoa interfere na minha conversa, eu falei assim, mas não entendi. Eu tô conversando com você, como é que você interferiu na minha conversa? Eu tentando interferir na conversa. É mais ou menos assim. Então, não entendi as piadas, não entendi os costumes, não entendia várias coisas, né? Mas o amor reinava. Então, como nós éramos apaixonados um pelo outro, nós tínhamos esse desafio de começar primeiro compreendendo a família além do nosso amor. Exato. Né? E é um desafio grande. Então a gente está colocando coisas aqui do cotidiano, mas isso é amplificado para todas as áreas. Então o choque cultural ele vai acontecer. Por quê? Porque eu e a Viviane nós somos fruto de toda uma família, uma tradição familiar que vai se consolidando no dia a dia. E quando duas pessoas tão diferentes, com culturas diferentes, costumes diferentes se encontram, então esse choque inicial ele vai acontecer. O desafio, Viviane, no relacionamento do ser para melhor conviver é como que a gente supera esses choques iniciais. Isso, como nós superamos. E vocês também vão poder falar pra gente se teve algum choque cultural ou quais foram os desafios do casamento de vocês, né? Comenta aí, a gente quer saber e quer ouvir vocês. Então, e nós casamos e tinha esses conflitos, e agora? Como que nós podemos resolver esse conflito? Como resolver? Isso é uma pergunta anterior. Há possibilidade de resolver isso? Sim, há uma possibilidade de resolver. E como resolver? Primeiro, respeitando as características e a cultura familiar, respeitando a história que o outro traz. Exato. Né? Respeitando o momento em que aquela família está vivendo. A gente não consegue mudar o outro no mesmo dia ou durante o dia, ainda mais se aquele ambiente familiar é tão importante para o outro assim. E vem uma cultura tão consolidada, né, Viviane? E por isso que é importante a gente entender que às vezes o casal ou um dos parceiros, eles ficam lutando para mudar o outro ou para mudar a família do outro e uma luta perdida, porque o outro não vai mudar, a família do outro não vai mudar, porque é uma cultura já consolidada. Então, quando o outro não muda e a família do outro não muda, quem tem que mudar? Começa dentro de nós. Dentro de nós. O ser para melhor conviver. Né? Exato. Sempre alguém tem que dar um passo. Como dizia meu sábio pai, alguém tem que começar a ceder. Não é verdade?
para assim demonstrar o respeito, demonstrar a aceitação, demonstrar que está entendendo algumas atitudes que antes você não entendia do outro, né? E por amor. Exato. Né? E quando você cede, você não quer impor a sua cultura ao outro. E você começa a fazer o esforço de compreender por que aquela família é do jeito que ela é. Por que que aquela família ela tem certas características, o que ela valoriza, você passa a valorizar também. Então hoje eu vou à casa da Viviane, às vezes eu ainda fico um pouco, né, fazendo um esforço, né, para aceitar algumas dinâmicas. Mas já dá risada das piadas, já conversa, já participa das rodas. Já entende a dinâmica. Já sabe que nós vamos ficar ali à tarde conversando. Exato. Ou se é um jantar, nós vamos ficar conversando. Às vezes também, depois rola uma música, né? Porque assim, minha família, ela gosta também de cantar. E o Fábio foi aprendendo a conviver e foi aprendendo a respeitar esse momento. E valorizar isso. Como é legal, né, tá com a família da Viviane, e a Viviane foi aprendendo também a valorizar a dinâmica mais asiática da minha família. Dos costumes, né? E a mãe do Fábio prepara, ela fica pensando dias, né, como ela vai fazer para agradar cada um dos filhos, né, com a sua comida maravilhosa. Então ela prepara. As noras também, né? Ela prepara tudo com muito amor, primeiro os filhos. Ela prepara com muito amor, com muita dedicação, e aí nós vamos, né, ela tem também a paciência de explicar como que faz cada detalhe do alimento, porque é uma forma dela demonstrar o amor para a família também, e eles entendem que esse momento da sentar à mesa, de estar em volta da mesa, é um momento também precioso, é uma dádiva de Deus. Isso que é importante, porque as duas famílias comemoram, né, o banquete, o alimento de formas diferentes, mas as duas têm o mesmo objetivo, que é agradecer por aquele momento onde a família está reunida. Muito legal isso, Viviane, mas eu quero mudar um pouco a ótica aqui da nossa conversa. Será, falando nessa questão cultural, será que eu não trago algumas questões, algumas características de personalidade que é fruto da minha família? Como você também. Será que você não traz algumas características de personalidade que é da tradição, da história da sua família? Sim, nós trazemos e nós carregamos isso, né? É como se fosse uma herança, porque nós aprendemos a lidar com as situações, ou vemos nossos pais ou os nossos familiares lidarem com as situações desde pequenos. Então isso também está sendo construído em nós, está sendo construídas algumas características, algum tipo de personalidade e também uma autodefesa e reação de algumas coisas, né? Como eu reajo em algumas coisas. Sim. Tem até um ditado, né? Que algumas pessoas falam: nossa, você tá ficando muito parecida com a sua mãe. Nossa, você tá ficando muito parecida com o seu pai. Porque são ações, né, que nós trazemos, que os nossos pais faziam, que nós acabamos também fazendo. Isso. Né? Tanto coisas boas como às vezes coisas ruins. Exato. Então, por exemplo, eu venho de uma cultura asiática que gosta de tudo muito planejado e organizado. E eu me vejo muito assim às vezes, né? Gosto das coisas organizadas, gosto das coisas no lugar, gosto das coisas planejadas. A Viviane já é de uma cultura, até na conversa, no convívio familiar, que não é que seja desorganizada, ela é mais livre, né? E a gente traz isso, né? E no começo conflitou bastante esse choque de minha, por exemplo, de querer as coisas todas organizadas, e da Viviane das coisas um pouco mais livres. Isso, poucos mais livres, e eu vou fazendo tudo um pouco ao mesmo tempo. Então, pro Fábio que fazia uma coisa de cada vez, ver a pessoa fazendo várias coisas ao mesmo tempo, então às vezes causa conflitos, né? E causou e às vezes continua causando, né? Por quê? Porque são personalidades em choque. Então, uma das coisas que todos nós precisamos entender é que a personalidade de alguém é construída.
não é uma personalidade que vem do nada. Então a pessoa, ela é fruto da sua história, fruto da história da sua família. Muitas coisas que nós fazemos, como a Viviane colocou, né, que nós agimos ou reagimos, é a consequência da história que está sendo construída. Por isso é importante a gente entender essa questão, porque às vezes há casais, e a gente já lidou com vários casais assim, que brigavam por coisas que eram culturais e históricas e que não ia se mudar. Então era necessário compreender, né, a história da família, a história do outro, para melhor conviver. Isso. E às vezes ficam até uma briga, não. Então você que tem que mudar primeiro. Não, você muda primeiro que depois eu mudo alguma coisa. Mas alguém tem que partir por alguma mudança, se caso haja necessidade. Senão você precisa compreender e amar. E saber que tem certas situações que elas não irão mudar. E por isso que há aquela questão da gente, ao entender o outro, a gente mostrar a nossa riqueza na pobreza do outro. Né? Riqueza e pobreza aqui eu estou falando em termos de virtude e não de dinheiro. Né? Que todos nós carregamos riquezas e pobrezas. Ao longo desses 25 anos a Viviane conhece as minhas virtudes e conhece os meus defeitos, conhece os momentos que eu estou bem e conhece os momentos que eu estou mais para baixo. Né? A mesma coisa com a Viviane, eu a conheço. Então, à medida que a gente agora se doa em riqueza, quando o outro está em pobreza, isso faz com que o casamento cresça. E é assim que é o convívio familiar. Eu dou as minhas riquezas para suprir as pobrezas do Fábio. E o Fábio doa as riquezas dele para suprir a minha pobreza. É um complementando o outro, do lado do outro. E nesse sentido, às vezes a maneira mais livre que a Viviane trabalha já não me causa mais angústia, porque eu sei que é uma característica dela, pode ser uma riqueza, mas também às vezes uma pobreza, né? E às vezes o meu desejo por controle, meu desejo pelas coisas organizadas, pode ser uma riqueza, mas também pode ser um defeito meu, pode ser uma pobreza minha, e a gente vai se complementando e aprendendo a ser, né, para melhor conviver. Então tem uma pergunta. Vamos agora destrinchar isso daí, vamos colocar de uma maneira mais prática. Então, como que eu faço para melhor eu ser e melhor conviver com a outra pessoa? Maravilha. Com o meu cônjuge, como que é isso? Bom, primeiro eu acho que a gente tem que entender quem nós somos como identidade e a história da nossa família. Qual é o sistema da nossa família, da nossa história, para nós chegarmos até aqui. O que isso impactou em quem nós somos de fato. E compreender e ter essa generosidade de querer compreender mesmo como que é cada um de nós. À medida que a gente compreende, a gente valoriza os pontos de importância ali na família e começa a conviver melhor com gratidão, com generosidade, com paciência. Então, se a gente, primeiramente, a gente se abrir para poder entender o outro, já é um grande passo. Ao invés de julgar o outro, porque a gente pode olhar para uma situação e só apontar o dedo, ou olhar para a mesma situação e estender a mão. Então, você ter a generosidade de compreender a história do outro, nós estamos estendendo a mão. Estamos estendendo a mão e demonstrando o nosso amor, demonstrando o nosso amor para o nosso cônjuge, demonstrando que ele importa e que a gente se importa com ele. Então isso gera mais amor ainda e gera também um lar mais tranquilo, né? Exato. Um lar mais harmônico. Exato. Mas é um desafio, não é fácil. Não é tão simples assim. Fala, nossa, a Viviane fala tão calma. Eu sei que não é simples e que tem os desafios, mas nós precisamos tentar e precisamos começar, dar o primeiro passo. Como nós dissemos, nós estamos fazendo 25 anos, então nós passamos por esse processo. Sabemos que nos primeiros anos do casamento há esses choques mais intensos,
mas depois vai tendo a acomodação, como que se acomoda o relacionamento. Então, essa questão de olhar e perceber essa graça, ela é importante. E uma segunda questão muito importante dessa questão do ser e conviver é que nós precisamos da ajuda de Deus. Por quê? Porque há coisas que nós conseguimos fazer, como essa questão de olhar para a cultura e entendê-la. Mas há coisas que a gente precisa de milagre, a gente precisa de uma intervenção de Deus, para que haja perdão, haja reconciliação, haja um renovo. Muitas vezes nós sozinhos nós não damos conta, então nós precisamos da ajuda de Deus. Sim, nós precisamos da ajuda de Deus no nosso lar, no nosso coração, dirigindo os nossos passos, né? Dando a orientação, né? Para nós podermos entender melhor o outro, né? Ter um olhar melhor para o outro. Esse olhar também que vem de Deus, né? E gerando um novo coração, uma nova disposição. Às vezes, o que nós precisamos é de um milagre. Então, a gente compreender essa questão faz toda a diferença para a gente melhor ser, para melhor conviver. E agora, faço essa conversa para vocês. Vocês conhecem alguém casais que tiveram conflitos no casamento, ou vocês passaram por alguma forma de conflito, onde tudo já foi resolvido, onde nada foi resolvido ainda, não é verdade? Onde estão à espera do milagre porque se amam, né? Como nós falamos aqui, Deus é o centro do lar, Deus está à frente, não é? Exato. E nós queremos estar com vocês nessa jornada. Por isso, acesse o nosso site www.sericonviver.com. Lá você vai poder encontrar como ajudar o nosso projeto, sendo um padrinho aqui do nosso projeto, ou sendo um colaborador, ou se inscrevendo num dos nossos cursos que nós teremos. E vocês podem sugerir temas para nós continuarmos aqui a nossa conversa, o nosso bate-papo aqui em casa. Qual o tema que você gostaria que nós falássemos? Qual o tema que você quer ouvir mais um pouco? Mande as suas sugestões, mande as suas perguntas e mandem também os seus depoimentos, não é? Exatamente. E você pode entrar em contato conosco aqui pelos comentários ou pelo nosso Instagram, ser.conviver. No nosso Instagram nós queremos estreitar nosso relacionamento com você e também pelo YouTube e pelos cursos que nós teremos. Queremos estar próximos de vocês e também, caso você precise, nós trabalhamos com terapia de casais, de família e podemos ajudá-los. Então até a próxima, contamos com vocês. Valeu pessoal, até mais, tchau, tchau.